Olá, meu nome é Alfeu e eu sou professor de Excel e Finanças. Hoje nós vamos ver ordenação de dados, filtro de dados, tá certo? Como nós sempre fazemos, essa é a planilha final que a gente quer chegar e eu vou salvar agora este arquivo com outro nome aqui, chamado de planilha 1, e vou apagar os resultados, que a gente vai chegar neles novamente, tá certo? Primeiro vamos brincar um pouco com a questão da ordem dos dados, tá certo? Às vezes a gente pega aquela lista de itens, né? Por exemplo, pega a lista de ativos da empresa para a gente poder calcular a depreciação, ou lista de funcionários de uma empresa de telemarketing com mais de 3 mil funcionários. Enfim, todas as vezes que a gente está trabalhando com uma base de dados grande, a gente inevitavelmente busca por algum tipo de ordem ali dentro, tá certo? Para que a gente possa se localizar, possa se encontrar. E uma ordem que é uma ordem que vem funcionando bem há já algum tempo, bastante consagrada, é a ordem alfabética. Por exemplo, aqui já está ordenado, né? Porque essa é a planilha final, mas eu vou desordenar e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ordenar por um determinado critério, certo? Ou pelo nome, pela idade, pelo estado civil, número de filhos. E aí vocês já vão notando que a ordenação ela funciona tanto para variáveis tipo texto, e aí ela vai ordenar na ordem alfabética, como variáveis numéricas, e aí ela vai ordenar do menor para o maior, na sequência pré-estabelecida na matemática para os números reais, tá certo? Então vamos lá, deixa eu desordenar isso aqui um pouquinho. Deixa eu pegar o José, tirar ele daqui, aí eu vou pegar a Sandra, vou jogar pra lá, vou pegar a Ana, cá, Pedro, jogar lá em cima, pronto, desordenei, tá certo? E aí eu desformatei, né? Então vou aproveitar e relembrar. Para formatar isso novamente, eu seleciono tudo isso, botão da direita do mouse, Format, Cells, Border e pronto. Coloquei aqui uma barra inferior. Inclusive, acabo de notar que eu estou usando o Excel em inglês. Peço desculpas a vocês, mas na verdade é um treino, tá certo? O fato é que o caminho vai ser o mesmo no Excel de vocês em português. Basta vocês acompanharem a sequência de cliques que eu estou fazendo aqui, que vocês vão chegar nos mesmos lugares, tá certo? Me desculpe, eu troquei de computador e esse computador está com o Office em inglês. Mas é uma boa para vocês já irem treinando, tá certo? Vamos lá, vocês manjam disso. Se vocês conseguem manjar disso aqui, vocês manjam disso aqui. Então vamos lá. Eu vou tirar esta borda. Então pronto, temos agora os dados aqui desordenados, tá certo? Como é que eu faria para poder ordenar pela ordem alfabética do nome? Mas é lógico, eu queria que os nomes ficassem ordenados e todas as informações referentes a ele também fossem ordenadas. Bom, vamos lá, gente. A gente seleciona desde o rótulo, o nome desta linha, que é a linha, identifica a variável que está na coluna. O nome dessa linha se chama rótulo, tá certo? Então o rótulo dessa coluna é nome, o rótulo desta coluna é idade. Rótulo também pode ser substituído por variável. O rótulo é uma variável, tá certo? Cada coluna é uma variável da sua base de dados. Então vamos lá, a gente seleciona desde o rótulo, ou seja, o nome, até o fim da tabela. Aí a gente vem aqui, data, que vai ser dados. A gente coloca, tem várias formas, né? Se a gente clicar aqui, ele automaticamente já vai ordenar do A para o Z. Se eu clicar aqui, ele vai ordenar do Z para o A. E, por definição, ele sempre vai adotar como rótulo de critério. Primeiro, se você não falar nada para ele, ele vai falar assim, tá, estou entendendo. Ele quer ordenar toda essa tabela, e aí ele quer ordenar com base na primeira variável. Então eu vou fazer esse exercício. Então eu vou clicar aqui no A para o Z, aí ele... Vamos fazer de outro jeito. Eu vou pegar, vou selecionar tudo novamente, e agora eu vou clicar aqui nesse sort. Esse sort é ordenação em português, ok? Ele faz a mesma coisa que aquele botãozinho que a gente clicou faz, porém ele tem a capacidade de fazer mais coisas. O que acontece? Aquele botãozinho, ele só ordena por uma variável, que é a primeira coluna. As outras, ele tem a posição original em que elas estavam. Caso não faça diferença, ele mantém a posição original em que elas estavam. Quando a gente clica nesse sort, aí a gente tem a possibilidade de ordenar por mais de uma variável, certo? Então, por exemplo, vou falar para ele aqui, em primeiro lugar, essa informação é importante. Lembra que eu fiquei falando bastante dos rótulos? É aqui que isso importa. Se você selecionou o rótulo junto, você tem que clicar nesse botão aqui, que esse botão está dizendo exatamente isso. My data has headers, ou seja, os meus dados têm cabeçalho. Se você não tivesse selecionado o rótulo, você
tirar aqui. Aí você percebe que ele ilumina aquela linha também. Basicamente o que ele vai fazer, quando a gente apertar o botão OK, ele vai ordenar o rótulo junto com o resto dos dados, que não é o que a gente quer. O nome vai vir parar aqui embaixo. Qual que é a primeira coluna, né? O primeiro critério que você quer utilizar para poder ordenar? Ele seja ordenado o quê? Do A para o Z ou do Z para o A? Ah, tá. Mas eu quero que além disso, primeiro apareçam os casais ou as pessoas que têm o maior número de filhos. Ou seja, primeiro ele vai ordenar em ordem alfabética, certo? Aí agora vamos dizer que tivesse uma Bianca e uma Beatriz, enfim. Bom, não é um bom exemplo. Vamos dizer que tivessem duas Biancas, vai. Ele vai pegar as duas Biancas, vai alocar. Também não é um bom exemplo, me perdoe. Mas aí ele vai pegar e vai falar assim, tá, e agora? Qual que é o próximo critério que eu devo utilizar para poder ordenar? Aí ele vai falar, qual é a que tem o maior número de filhos, tá certo? Então é isso que eu vou fazer. De filhos, largest. E você pode ir acrescentando níveis quantos você quiser, tá certo? Ele vai ordenando nesta ordem, tá? Primeiro ele vai ordenar, depois ele vai ordenar por filhos, sem bagunçar o que ele já havia feito em relação ao nome, tá certo? É sempre uma ordenação adicional, que lhe dá possibilidades infinitas de organizar os seus dados puramente colocando eles numa ordem que faça mais sentido. Você olhar com uma simples ordenação de dados, às vezes você já resolve alguns problemas muito complexos, tá certo? Então tirei aquilo lá, então ok. Ordenou é que não é um bom exemplo, porque não vai haver um caso em que tem duas pessoas com o mesmo nome e aí ele precisa usar o segundo critério, mas a lógica é essa, tá certo? Deixa eu até ler o que está escrito aqui. Ordenar os dados de maneira que os nomes das pessoas sejam apresentados de forma alfabética, ou seja, do A ao Z crescente. Perfeito, é o que aconteceu. Não, aqui na verdade acho que os resultados de forma eram de um exercício anterior. Não é o caso aqui, não é uma fórmula que a gente está utilizando, a gente está utilizando uma funcionalidade, uma ferramenta do Excel. Então agora vamos ver aqui. Ordenar os dados de maneira a apresentar primeiro as pessoas mais velhas e de forma que os nomes dessas pessoas sejam apresentadas em ordem alfabética. Ou seja, aqui a inversão dos critérios de ordenação. Tá certo? Primeiro nós vamos ordenar pela idade. E aí, depois que a tabela tiver sido ordenada pela idade das pessoas mais velhas para as mais novas, dentro dessa nova tabela eu vou pedir para que ele ordene também do A ao Z. Então aqui nesse primeiro exemplo a gente ordenou primeiro pelo nome e depois pela quantidade de filhos. Aqui nós vamos ordenar primeiro pela idade e depois pela primeira letra do nome. Vou fazer isso. Novamente eu estou selecionando o rótulo junto. Eu sempre seleciono o rótulo junto. Se habituem ou a sempre fazer ou a nunca fazer, que aí vocês nunca vão se enganar. Primeiro as pessoas mais velhas, então é pela idade. Eu quero que seja maior para menor, largest, mais um nível. Eu quero que depois, e aí eu quero que seja my data has headers, perfeito. É que já estava ordenada, né? Porque essa planilha é uma cópia da planilha gabarito. Vamos lá, vamos desordenar um pouquinho. Olha só, ficou até com a formatação correta. Então vamos lá. Então novamente, selecionar junto com o rótulo, dados, sort, primeiro pela idade, largest, smallest, depois pelo nome, ok? My data has headers. Então, vamos ver se funcionou. Primeiro do mais velho para o mais novo. 39, 35, 31, 29, 21, 20. Perfeito. É que aí novamente não tem duas pessoas com 35 anos. Senão nós veríamos as duas pessoas com 35 anos e a pessoa que tem o nome que começa com a letra mais próximo de A apareceria primeiro do que a outra pessoa, tá certo? Enfim, ordenação de dados, tá certo? Ferramenta poderosíssima para você poder localizar informações rapidamente, né? Sem ter que fazer mil e uma peripécias, construir algoritmos super complexos. Você também pode acessar essa ordenação de dados aqui na página inicial, que aqui em inglês se chama. Vocês logo vão localizar ela aqui, ó, tá vendo? AZ, se você clicar, você tem as mesmas possibilidades, tá certo? O Excel, ele te dá vários caminhos para chegar a Roma. E agora vamos falar então, bem igualmente poderoso. Às vezes você quer segmentar somente pessoas ou enfim elementos, objetos, itens em uma base de dados que tem uma determinada característica. Por exemplo, puxa vida, como seria bom se eu visse só os que são azuis. Puxa vida, eu queria ver só os homens. Puxa vida, eu queria ver só os que são analistas. Enfim, segmentar. Os filtros
os filtros. O filtro do Excel, ele tá aí exatamente para poder te auxiliar com isso, tá certo? Então, tá aqui, né? É livre, né? Filtrar os dados de diversas maneiras diferentes. É realmente uma brincadeira. Em primeiro lugar, deixa eu retirar o filtro. Isso é uma coisa importante. Quando você olha para uma tabela que ela está com essas setinhas aqui, demonstrando que você pode expandir o campo na forma de um checkbox, enfim, significa que existe um filtro aqui, tá? Para você garantir que você está olhando para a tabela completa, ou seja, não existe nenhum filtro ativo no momento, existem duas formas de você fazer isso, tá? Uma é olhando para a flechinha. Eu vou filtrar qualquer coisa aqui só para poder demonstrar. Percebe que a flecha que o elemento muda, ele fica com essa carinha de filtro. Legal. Aí você vai falar, poxa, Fel, mas e quem tem problema de visão, então, né? E eu concordo, quer dizer, isso não é suficiente, tá certo? Eu, particularmente, para que não haja sombra de dúvida, quando eu me deparo com uma tabela que está filtrada, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no Data, daí tem Sort and Filter, que é tipo ordenar e filtrar, e eu venho aqui no Clear. Se você clicou naquele Clear, todos os filtros desta planilha foram desabilitados, tá certo? Então aí você tem segurança absoluta de que você está vendo todos os dados disponíveis, sem nenhum filtro, tá? Isso é muito importante, porque às vezes você está olhando uma tabela que já está restrita, ou é menor que a tabela original, enfim, você pode chegar a conclusões erradas, porque não está olhando para o conjunto total dos dados, tá certo? Então sempre quando você for começar a trabalhar uma tabela, que você for filtrar qualquer coisa, vem no Data, limpa o filtro, tá certo? Então vamos lá. Vamos fingir que esse filtro não existia. Então, não existe o filtro, tá certo? Então você chegou, tinha essa tabela, e aí eu falei assim, puxa, como eu gostaria de saber só quem são os administradores, né? Aí você já conhece a funcionalidade dos filtros, seleciona tudo com o rótulo, novamente, certo? Vem no dados e clica em filtro. Perfeito. Percebeu que as flechinhas apareceram, né? E aí você vem aqui e faz o que? Clica aqui e seleciona somente a opção que você quer, administrador. Vão aparecer só os administradores, tá certo? Aí você fala assim, puxa vida, mas eu queria também que fossem só os administradores de 35 anos de idade. Aí você vem aqui e deixa só 35 anos de idade. Perfeito. Aí você fala assim, puxa, mas eu queria ver os administradores e os advogados, né? Aí não tem jeito, né? Você já filtrou, quer dizer, então não tem como, você vai ter que voltar para trás. Você vem aqui no Clear Filter é apagar o filtro, né? Limpar o filtro, e ele vai voltar a mostrar todas as profissões. Porém, contudo, entretanto, só existe uma pessoa com 35 anos. Lembra que você filtrou por idade também? Olha aqui o filtrozinho aqui. Por isso que eu sempre venho aqui, começo do começo, certo? Mas enfim, essa ferramenta te dá inúmeras possibilidades, tá certo? Ele te permite filtrar de várias formas, que nem aqui. Percebe que existem várias possibilidades de texto, de filtros de texto, né? Lógico, nós estamos numa coluna que é de texto, então ele dá opções de filtros de texto. Ou seja, esse texto ele é igual a alguma palavra, não é igual a alguma palavra, ele começa com alguma sequência de caracteres, termina com alguma sequência, possui no meio dele uma sequência de caracteres, não deve possuir uma sequência de caracteres, e ele ainda te dá a possibilidade de você criar um outro, novo, seu, né? Enfim. E ele também atua com variáveis numéricas. Então a gente vê aqui, você vê que é number filters, ou seja, maior que ou igual, né? Entre, né? É o top 10, está acima da média, abaixo da média, né? Perfeito. E tem mais. Deixa eu colocar aqui um amarelo aqui. Pronto, coloquei um amarelo aqui, tá certo? Aí vem aqui. Vejam bem, filtro pela cor, né? Eu posso filtrar ou só os amarelos ou só os que não tem amarelo, né?
Vejam que aqui também você também tem acesso à ordenação de dados, né? Quer dizer, o Excel ele te dá várias formas de você acessar as diferentes funcionalidades dele, tá certo? Isso é bom, por um lado, porque você tropeça em alguma coisa e você acaba chegando onde você quer chegar. Porém, você às vezes fica confuso em relação a qual que é o caminho mais fácil de você seguir, né? Eu procuro sempre vir pela barra de ferramentas. Então, tipo, quero ordenar. Então, eu já sei que aqui, data, pá, ordenar, tá certo? Eu venho pela barra de ferramentas. Ou o que já me aparecer pronto quando eu clico com o botão da direita. Por exemplo, aqui. Aqui já apareceu. Então, aqui eu poderia pegar por aqui também, tá certo? Enfim, é aquela frase que existem diversos caminhos para chegar a Roma, realmente se aplica aqui pro Excel, tá? E agora, gente, um momento importantíssimo, tá? Que assim, embora não seja diretamente relacionado com a parte técnica do Excel, de tipo demonstrar como é que você vai ligar, desligar a ferramenta, enfim, ela é igualmente importante. Essas duas ferramentas, assim como outras do Excel, como por exemplo a tabela dinâmica que a gente vai ver para frente, formatação como tabela, elas exigem que os dados estejam dispostos de uma maneira correta para o Excel, né? É como se ele falasse, vamos dizer, mandarim, tá certo? Você precisa falar mandarim com ele, senão ele não vai entender, tá certo? Então, como que é o mandarim dele? O mandarim dele é assim, olha, nas minhas tabelas não pode ter pulada de linha, tá? Por exemplo, não pode pular de linha assim. Por quê? Porque aí quando você colocar o filtro, eu vou pensar que a tabela acabou aqui. Agora eu vou perguntar, ó, percebe que só aparece solteiro aqui? Não aparece os casados? Por quê? Pra ele a tabela acabou aqui. Então não pode haver quebra de linha, tá? Outra coisa, não há necessidade de você colocar um total ou um subtotal na sua tabela. Por quê? Porque o Excel mesmo pode calcular isso, certo? Quando nós aprendermos a funcionalidade formatar como tabela, que está aqui na página inicial, estilos, format as table. Eu vou formatar uma para vocês agora que vocês vão ver entender o que eu estou falando. Eu vou formatar essa como uma tabela. Nós vamos ver isso a fundo mais para frente, mas só para vocês entenderem o ponto, que não pode haver subtotais ou totais. Eu vou formatar com tabela aqui, pronto. My table has headers, percebe? Adotem um padrão, ou vocês sempre selecionam os rótulos ou nunca selecionam. Eu sempre seleciono, então eu sempre sei que eu tenho que deixar clicado isso aqui. Tá vendo que ele já formatou isso aqui como uma tabela? Se eu vier aqui se eu vier aqui e vier no design, eu posso vir aqui e colocar assim total row. Tá vendo? E eu posso vir aqui e já selecionar direto, ó, soma. Ele já soma. Eu posso vir aqui e fazer conta, quantas pessoas tem? 6. Já é uma funcionalidade da tabela. Você não precisa calcular por si só. Se você colocar um total ou um subtotal, o que vai acontecer é que depois ele vai contar esse valor novamente, vai contar duas vezes, vai haver duplicidade, tá? Então, vamos lá. Não pode ter linha em branco, não pode ter subtotais ou totais, não pode haver células mescladas. Por quê? Porque a célula mesclada, quando a gente faz a mesclagem, vamos ver este caso aqui, por exemplo. Estado civil com número de filhos. Eu vou mesclar essas duas células. Ele nem me permite aqui. Por quê? Porque é uma tabela. Né? Quer dizer, ele não me permite fazer uma mesclagem numa tabela. Vamos pegar um que não é uma tabela ainda. Este. Merging cells only keeps the upper left value and discards other values. O que ele está falando é, fazer a mesclagem das células faz com que se mantenha somente o valor mais à esquerda e acima. Os outros valores são descartados, ou seja, ele vai manter o estado civil e vai descartar o número de filhos. Ok. Beleza. O problema é o seguinte, nós temos duas colunas com duas variáveis diferentes e apenas um rótulo. Como que o Excel sabe
por qual variável ele vai ter que filtrar. Quando você falar para ele de estado civil, ele vai olhar o quê? Se o rapaz é solteiro casado, ou vai olhar o número de filhos que ele tinha? Percebe? Por isso não pode haver célula mesclada, tá certo? Enfim, então esses três cuidados vocês têm que sempre tomar quando vocês forem trabalhar com base de dados estruturada no formato de uma tabela. E vocês forem utilizar essas ferramentas como filtros, ordenação, a própria tabela dinâmica, tá certo? Cuidado para ver se não tem linhas em branco. E aí vocês têm que ver se não tem nenhuma linha escondida também. Aproveita para ver se não tem nenhuma linha escondida. Às vezes a linha que tem em branco está escondida. Não pode haver coluna com rótulo em branco, que é exatamente o que está acontecendo aqui neste caso. Quer dizer, nós temos duas colunas e apenas um rótulo, então uma delas está com um rótulo em branco, tá certo? Aconteceria o mesmo problema se eu simplesmente inserisse uma coluna aqui e não colocasse nada aqui. Ele iria reclamar, né, na hora de construir uma tabela dinâmica. Então, quer dizer, não pode mesclar. E numa tabela você não coloca subtotais, você não faz contas na tabela. Subtotais, totais. A tabela, se ela for diagramada corretamente, estruturada corretamente, o Excel mesmo tem todas as ferramentas para poder fazer o cálculo que você desejar com qualquer variável, qualquer número, qualquer elemento que esteja lá dentro. Ele calcula proporções, ele calcula percentuais, ele calcula médias, ele calcula soma aritmética, ele calcula soma geométrica, enfim, tudo que você quiser ele calcula. Tá? Não há necessidade de você mesmo imputar uma fórmula ou algum tipo de algoritmo aqui totalizador. Tá? Bom, gente, é isso. Essas duas ferramentas são importantíssimas, tá? Vale a pena vocês brincarem com elas. Elas resolvem 90% dos casos, assim, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Extremamente eficientes e singelas, assim, que é de uma beleza que, enfim, que mostra que as melhores coisas estão nas coisas mais simples mesmo, né? Espero que vocês tenham aproveitado.